Oi, minha amiga. Como você tá? Você tá bem? Como você está se sentindo hoje? Exatamente nesse momento. O que passa pela sua cabeça? Você tá procurando assuntos como eu? Eu venho estudando há um tempo sobre as creches. Eu venho pesquisando, eu venho refletindo, né? Porque a gente tem que parar, às vezes, de ser a Maria vai com as outras. E não é porque todo mundo tá fazendo que eu tenho que fazer, mas parar e perguntar: o porquê disso? Qual o propósito disso? Pra que isso? Né? Aonde eu me encaixo nisso? As perguntas, elas são fundamentais para o nosso crescimento e para o nosso aprendizado. Então, eu venho estudando há um tempo e pesquisando sobre as creches. Eu não fui criada em creche, aliás, não comecei o meu estudo em creche, já foi diretamente na escola, né? Então, não dá para dizer pela minha experiência que tive, né? Mas eu, por exemplo, já estou vivenciando a geração das creches, né? Que desde muito cedo vão para as creches, a partir dos 4 meses, que é o padrão, né? Mas eu já ouvi falar que existem lugares, principalmente creches particulares, que aceitam de zero, né? Com um mês de vida, né? A recém-nascido, 28 dias em diante. Então, eu comecei a estudar a respeito disso e eu espero que também incentivo você a fazer o mesmo. Vai ser muito bom, vai ser libertador, vai tirar você do meio da gangorra. Vai botar você para um lado ou para o outro, mas no meio, jamais, né? Tem muitas mães que ficam nesse impasse, né? A primeira opção que vem à mente é a creche. Quando você pensa em voltar a trabalhar, a primeira opção que vem em mente é a creche. Porque financeiramente falando, né, tem as públicas, né? Financeiramente falando, é a mais em conta, né? E tem as particulares, mas óbvio, entre você colocar uma pessoa para cuidar do seu filho, você vai ter que pagar os direitos, etc, né, ali da pessoa, e colocar numa creche, ainda assim sai mais barato você colocar em uma creche, né? Tô falando financeiramente falando, mas emocionalmente, intelectualmente, fisicamente, será que seria mais barato? Bom, existem alguns benefícios de colocar o filho na creche, né? E um desses benefícios é que a mãe vai ficar mais tempo no celular. Eu vou começar a dobrar roupa enquanto eu falo com vocês. Que aí a gente, enquanto faz uma coisa, faz outra, né? Então, a mãe vai poder passar mais tempo no celular. E eu quero falar aqui pra vocês desses benefícios o seguinte. Eu tô falando não tô falando de período integral. Eu tô falando para pessoas que querem colocar o filho na creche meio período, que geralmente é a grande maioria das vagas, e que não vão trabalhar fora. Porque, claro, gente, é comum, isso tá muito comum. Algumas mães que decidiram parar de trabalhar, mas mesmo assim querem colocar os filhos na creche. E que esses filhos são menores de 3 anos, ou 4 anos, né? Que a partir dos 4 anos de idade é que é o período obrigatório. Então, se esses filhos são menores de 4 anos, meio período, a mãe não trabalha, tá? Então, são esses requisitos que eu tô falando. Porque, para falar de período integral, que é quando a mãe trabalha fora, né? E para falar de mãe que não tem condições nenhuma de ficar em casa, porque é mãe solteira, é outro assunto. Então, vamos falar desse assunto, tá? Meio período, mãe que fica em casa, decidiu de parar para ficar em casa, mas o filho ainda assim vai para creche, né? Meio período, porque é cultural, é comum, todas as crianças vão, o meu também vai. E menores de 4 anos.
Combinado? Então esse é o benefício, que a mãe vai poder tomar um banho mais demorado. O que você acha? A mãe vai poder tomar um banho mais demorado, ela vai conseguir limpar a casa com mais agilidade, né? E é o benefício do filho ficar na creche aí. No período que o filho tá na creche, ela vai conseguir fazer isso. Ela vai conseguir fazer a unha e o cabelo, ela vai conseguir até dar uma volta, ela vai conseguir ficar mais tempo no celular, conversar no WhatsApp, ficar rodando feed do Instagram, etc. Esses são os benefícios. O que você achou desse benefício? Agora vamos ver se o benefício supera os malefícios. Malefícios da creche. Eu tô falando isso embasado, gente. Em primeiro ponto, com minha experiência, as minhas filhas não foram pra creche, né? Elas estão hoje porque estão com 5 anos. Mas eu venho observando as pessoas ao meu redor, tá? É baseado na minha experiência, no que eu vi, no que eu comprovei, no que eu vi com os meus próprios olhos, baseado no que eu venho estudando, o que eu venho pesquisando, o que eu venho ouvindo, o que eu venho analisando, refletindo, tá? Você também pode fazer e tirar suas próprias conclusões, fazer um estudo, mesmo que seja breve, mas faça o estudo e tire suas próprias conclusões. Então, os malefícios. Primeiro ponto, doenças infecto-contagiosas. Pode ter certeza que seu filho vai gripar muito, 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 muito. Doenças infecto-contagiosas como gripe, pé, mão, boca, como bronquiolite, pneumonia, piolhos. E por aí vai, tá? Agora tem que pôr na ponta do lápis a vontade de tirar um tempo pra si, ficar só um pouco, sabe? Sem a criança, pra fazer alguma coisa pra você. Porque hoje em dia eu percebo que nós estamos ficando mães, né? Muito egoístas, sabe? Em relação às mães anteriores, sabe? Das gerações anteriores. É muito olhar muito pra si. É tudo olhar para o próprio umbigo, é tudo sobre mim, não, porque eu tenho que ter um tempo para mim, porque eu tenho que ir para academia, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo, é tudo sobre mim. É muito centrado, né, na gente. Então, a gente já viveu essa época no período do iluminismo. Foi um período em que as pessoas começaram a levantar o nariz e começaram a olhar para si. Quando apareceram os grandes filósofos, né? Esse foi o período iluminista. Mas nós não vamos entrar nesse ponto da história, porque não é o foco do assunto. E a gente tem que botar na ponta do lápis se vale a pena eu querer um tempo para mim do que eu ter que ficar horas na fila de espera num pronto-socorro, de uma UBS, né, quer que seja, ali para pegar uma ficha para ser atendido no médico, por causa que o filho não tá dormindo bem, de tanto tossir, de estar sem conseguir respirar direito, porque foi para creche, porque está na creche, né, porque adquiriu o vírus na creche, porque ele tá com febre. Então, será que vale a pena esse tempo que eu quero tirar pra mim e depois ter que sofrer com isso, com dinheiro em farmácia, né? Gastar dinheiro, né, no medicamento, vai ter que comprar, vou ter que ficar horas lá na fila pra levar meu filho na UPA. Ou na situação em que precisa ficar internado, ou até chegar aí pra UTI. Eu já vi casos desses. Que por uma doença infecto-contagiosa na creche, a criança não se adaptou, com 6 meses foi colocada na creche. Não está preparado, não tem imunidade suficiente para estar, né? Imunidade pronta, preparada, só tem 6 meses. 6 meses de vida, o que é 6 meses? E vai colocado na creche e disso foi para UTI e da UTI veio a óbito.
por uma decisão errônea da mãe que nem estava trabalhando. Apenas foi levada à cultura de deixar os filhos na creche cedo. Isso, principalmente, essa cultura está muito forte e enraizada no sul do Brasil. Aqui no sul, isso é muito forte, a cultura das creches, tá, gente? E não vem de agora, já faz muitos anos. Muitos e muitos anos. Quase todas as idosas que eu conheço, os filhos dela foram criados na creche. Né? O governo investe nisso. E é curioso que eu gostaria de comentar também, é curioso que já foi feito estudos, né, principalmente nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, essa cultura está se impregnando cada vez mais forte, já vem de uns 10 anos para cá, no Brasil como um todo. No Sul é mais, né? Mas é recente. Já nos Estados Unidos, na Europa, essa cultura das creches, gente, já tá há milênios lá, tá? Então, o governo dos Estados Unidos investiu altíssimo para realizar estudos sobre o que estava acontecendo com as crianças a longo prazo, né? As crianças que foram colocadas na creche desde cedo. E para surpresa deles, o resultado não foi nada bom. Eles estavam estavam com uma expectativa, um desejo de que aquilo ali fosse mostrar grandes benefícios, tudo a favor, né, da creche. Mas, infelizmente, só foram notícias ruins. E isso foi péssimo para o governo dos Estados Unidos, porque é investido bilhões de dólares todos os anos em creche. E aqui no Brasil também não é diferente. É investido dinheiro nisso, são pagos profissionais. Imagina só, é investido dinheiro e sem falar as creches particulares, gente. Gente, é muito dinheiro, né? Por isso que ninguém fala nisso, né? Porque se você for começar a falar e cedo contra, se esses estudos começarem a ser divulgados e se o próprio governo e a mídia começar a divulgar que creche só tem malefício, na verdade, você imagina o tanto de bilhões, trilhões de dólares e reais que vai despencar da conta dessas pessoas. Então, a corda sempre quebra pro lado do mais fraco, não é? Pensamos, os ricos, os que se beneficiam, os diretores e criadores desse projeto da creche jamais vão divulgar isso. Jamais. E nem vão deixar que divulguem. Eles vão, de qualquer forma, tentar banir, tirar isso do sistema, da divulgação, né? Mas nós que devemos ter a sabedoria e o conhecimento, né? Que a gente sabe ler e escrever, a gente vai atrás e começa a entender como é que funciona aí esse sistema e esse fluxo, né? E então, foi descoberto muita coisa ruim, tá? Eu quero que você mesma, instigar você mesma e procurar e tirar suas próprias conclusões. Comece pelo mais leve. Tem um documentário da Brasil Paralelo que fala Pedagogia do Abandono. Começa por ali. Dali também a Brasil Paralelo vai ter outros, inclusive o diretor desse estudo, né, que verificou esse estudo nos Estados Unidos, o que aconteceu com ele. Ele foi perseguido, tá? Até hoje, aliás, é perseguido. Veja o que aconteceu com ele, porque ele descobriu coisas horríveis sobre as crianças que são criadas em creche. Um pediatra muito famoso que fez um estudo de mais de 30 anos. Eu tô lendo um livro e eu quero ler aqui para vocês também. E ele fez um estudo há mais de 30 anos. Ele diz o seguinte: o estudo dele era sobre o desenvolvimento saudável das crianças. Ele passou mais de 30 anos estudando desenvolvimento saudável, cognitivo, enfim, tudo relacionado à criança. É pediatra, né? Então, ele diz o seguinte: não cogitaria colocar um bebê ou uma criança pequena de minha família em nenhuma instituição de educação infantil em período integral, especialmente em uma creche. Gente, se um pediatra diz isso,
Eu jamais deixaria nem meus filhos, nem ninguém da minha família colocar a criança em creche. Outro pediatra, James Dobson, diz o seguinte: não há comparação entre a qualidade, não existe a qualidade de um filho cuidado pela mãe do que a comparação de um filho cuidado pela mãe da instituição que cuida da criança. Não há comparação. Os 3 primeiros anos da criança, ela não pode ser trocada, em hipótese nenhuma. Essa primeira experiência da criança não pode ser trocada por outra pessoa, tá? A não ser que seja de extrema situação, tá? Então a gente não vai entrar nesses extremos, que é caso de mãe solteira, que o pai abandona, a mãe precisa trabalhar fora, etc, tá? E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu, como cristã, acreditando na palavra de Deus, eu tenho uma opinião sobre as mães solteiras que são abandonadas pelos maridos, né? Porque a gente sabe que existem homens de má índole, etc. Eu acho que essas mães que passam por essa situação, em que o marido abandona, em que deixa a mulher com filhos pequenos a mercê, a igreja, as instituições que se dizem cristãs, quer seja católica, evangélica, etc., elas deveriam abraçar essa mãe, sabe? Sustentá-la a ponto de que ela não precisasse trabalhar fora enquanto os filhos fossem pelo menos pequenos, sabe? Para que desse uma estrutura financeira para ela e ajudasse, para que ela não precisasse se ausentar de casa. Entende, gente? Porque o que acontecia, o que na Bíblia fala, o que os apóstolos pediam para fazer? E o próprio Jesus disse o quê? A verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Naquela época, é muito mais comum ter viúvas como hoje. Hoje, já é muito mais comum ter mães solteiras como antes. Então, na verdade, as viúvas de hoje são as mães solteiras. Porque os maridos vão embora, deixam, e elas ficam sem saber o que fazer, elas acabam, né, deixando na creche, em período integral, e porque tem que trabalhar, etc. Eu não vou entrar nesse assunto, né? Mas é só um adentro que eu quis fazer, porque esse é um assunto para um outro vídeo. Eu tô falando de mães que podem sim parar de trabalhar, mas são orgulhosas e não querem. E principalmente, eu já observei uma coisa, eu tenho prestado atenção, parece que quanto maior a condição financeira, mais a mãe não é orgulhosa, bate o pé e fala que não vai parar de trabalhar. Por quê? Porque ela não quer descer de nível. Gente, eu preciso falar isso em alto e bom tom. Não quer descer de nível. Não quer mudar para um aluguel mais barato, não quer ter um carro mais em conta, não quer. Por quê? É vergonha. Ela não vai, ela fez medicina, ela fez direito, é uma vergonha ela parar de trabalhar agora para ficar com o filho. O que vão falar dela? Coitada. Coitado do teu filho. Coitado do filho dessa criatura, meu Deus. Coitada, você é um adulto frustrado porque foi criado a primazia da infância, as primeiras experiências de vida, primeiro foi tudo se dado em creche. Gente, nunca uma professora, por mais que ela seja ótima, excelente, a creche seja a top das tops, a creche seja cristã, seja o que for, nunca vai substituir a mãe. Nunca. Ah, mas a avó é maravilhosa, a sogra, a tia, a cunhada, nunca vai substituir o amor materno. Você não tem noção. Se eu for entrar nesse assunto adentro, esse vídeo vai dar 1h30. Você não tem noção do quanto o apego entre mãe e filho nos primeiros anos de vida é importante, não só para a infância, mas para a vida inteira. Inteira. Você acha que é bobice, é bobagem a criança ficar ali
Ai, fica só chorando, fica no colo da mãe, porque só quer a mãe, porque a mãe não pode nem ir no banheiro. Você não tem noção do vínculo que ele tá criando com a mãe. Isso é um vínculo que serve para segurança. Sabe quando você vê esses adolescentes de hoje, esses adultos imaturos, que se frustram com qualquer coisa, inseguros, tá? Muito inseguros. Não sabem lidar com conflitos. Gente, isso foi ausência materna e paterna na primeira infância. É triste, mas tá assim. E tá vindo mais, hein? E tá vindo uma leva aí, porque agora, né? Imagina daqui 10, 15 anos como é que vai estar essa geração que foi criada na creche. Então, vamos repensar nesse conceito de creche. No fundo, a criança não vai para a creche para aprender alguma coisa, para se socializar, para quer seja lá o que pensar. Não vai. Não vai. É ilusão. Isso é mentira. Não vai. Porque o maior contato que ele precisa não é de outra criança. O maior contato que o seu e o meu filho precisa, a sua filha, a minha filha precisa, é da gente. Esse é o maior contato. É o olho no olho da criança. É a gente que ensina ela a se comunicar, a se expressar. A gente, se bota uma criança com 6 meses, 1 ano, 2 na creche, a pobre da criança não vai nem saber contar se alguém judiou dela, o que aconteceu. Entende? Por isso que 4 anos ela já sabe falar, já sabe se expressar. Se acontecer alguma coisa, pode ter certeza que ela vai te falar. Com 4 anos ela vai te dizer, ó, mamãe, fizeram isso comigo, aconteceu isso. Aí você, opa, fica de mutuca ali. Mas com 1 ano a criança não sabe. Ela não vai saber se aconteceu alguma coisa com ela, se fizeram alguma coisa com ela, sabe? Meu, que coragem você tem. Por mais que seja meio período. Não. Seja inteligente. Não. Você abre mão pelo menos de 4 anos da sua vida. O que é 4 anos, gente? O que é 4 anos? Mesmo que seja médica, seja juiz, seja o que lá for. O que é 4 anos? Abre mão de 4 anos. E depois você vê o que você faz. Mas não deixe escapar a primazia. Não dá essa honra, sabe? Para outras pessoas. De você acompanhar tudo, sabe? O que vai ficar na tua memória. Se tu morrer, querida, o teu trabalho no outro dia te substitui. Mas tu vai levar uma coisa à tua memória, sabe o quê? A primeira vez que teu filho disse eu te amo. A primeira vez que ele falou uma frase completa. Você lembra a primeira vez que seu filho disse completou uma frase? Porque vai sendo aos poucos, né? Primeiro ele vai tetê, dadá, depois fala não, depois vai falando só uma palavra por vez, né? Falando mamãe, papá, água. Aí vai falando, aí depois ele passa a falar 2 palavras, depois ele fala uma frase completa. Você lembra dessa vez? Eu tava, que privilégio. Eu estava e eu não esqueço. Primeira vez que andou, primeira vez que bateu palma, quando desfraudou. Eu fiz o desfraude dos meus filhos, não foi a professora, foi eu. A primeira vez que disse eu te amo. Todas as primeiras vezes, são tantas, todas estão aqui na minha mente. Aquelas que eu consegui rápido registrar com o celular foi bom, mas as que eu não consegui, não tava com o celular na hora, a primeira gargalhada que deu, tá aqui. E se eu morrer hoje, eu vou levar isso comigo, feliz da vida. Não perdi nada. Não foi a creche, não foi a professora da creche, não foi a minha mãe ou a minha sogra, foi eu. Então, gente, ninguém vai tirar de mim essa alegria, essa memória, ninguém vai tirar. Podem tirar qualquer coisa de mim, pode me deixar sem teto, pode me deixar sem roupa, mas a memória ninguém tira da gente. Então, tem uma mulher no Instagram, que o nome dela é Andrea Bizelli. Eu achei incrível, eu admiro muito essas mães que têm muitos filhos, eu acho uau mesmo. Acho que ela tem 8 filhos,
Mas ela é uma das que defende que ela conseguia trabalhar fora, ela é advogada, conseguia trabalhar fora e ter 8 filhos e tava tudo bem. E várias vezes ela falou isso, mas teve um podcast que ela disse o seguinte: a moça perguntou: você se arrepende de alguma coisa, Andréia? Ela já tá com os filhos crescidos, né? Já tem uma idade já madura. Ela falou: não, acho que eu faria de novo, mas eu acho que eu passaria mais tempo com os meus filhos quando eram pequenos. Ela entregou. A boca fala aquilo que o coração tá cheio, né? Você pode até conseguir disfarçar em muitas entrevistas, no próprio Instagram você consegue disfarçar uma coisa. Mas uma coisa ela admitiu: que ela queria ter passado mais tempo com os filhos. Por quê? Porque os filhos estudavam em período integral, enquanto ela precisava trabalhar. Não era um mal de vida, nem ela, nem o marido. Mas mesmo assim ela precisava trabalhar, porque imagina colocar 8 filhos numa creche. Ou numa escola, né, de período particular. Então ela precisava trabalhar. Mas no fundo ela revelou arrependimento. Eu deveria ter passado mais tempo com os meus filhos quando eram pequenos. E você vai ver, ela é super bem sucedida e tudo. Mas, gente, tem algumas coisas no Instagram que ele não vai revelar, tá? Mas conforme você vai falando, você vê aquilo que tá no coração da pessoa. O Instagram é muito lindo, né? A vida no Instagram, em alguns canais aí, é muito lindo, é muito perfeito. Mas na real, no fundo, não é bem assim. Então, por isso que nunca se compare com gente que você vê à distância. Cuidado com isso. Tá? Então, pense, reflita, né? Você quer colocar seu filho na creche antes dos 4 anos? Pra quê? Você quer sofrer no hospital? Porque se prepare, seu dinheirinho para comprar muitos medicamentos, para estar ali na UPA, porque ele vai gripar bastante, vai pegar muita doença infecto-contagiosa, né? E eu fico com esses pediatras experientes que já fizeram vários estudos e concluíram que creche, na verdade, só tem malefício. Tá bom, gente? Desculpem a minha sinceridade, mas é pra isso que eu vim aqui, pra ser sincera, pra mostrar o que eu penso, e também não só o que eu penso, mas o que eu tô estudando, refletindo, tá? E instigar vocês a pensarem. Beijo, até a próxima. Fiquem com Deus, um abraço apertadinho.